Marcela, faço parte da comunidade Nossa Senhora dos Milagres, na localidade da Tijuca. Atualmente eu estou como coordenadora da Pastoral da Liturgia e como ministra da Palavra. A nossa comunidade, nesse ano de 2020, completou 101 anos da chegada dos primeiros imigrantes italianos até aqui. E também completamos, nesse ano, 81 anos de fé e devoção. 81 anos da inauguração da nossa primeira capela. E hoje eu convido vocês a conhecerem um pouquinho da nossa história. Vem comigo! Aqui é o cantinho onde os nossos músicos ficam. Eles que animam, eles que alegram as nossas celebrações, as nossas missas, os nossos encontros. E aqui eu convido vocês a conhecerem mais um cantinho da nossa igreja, é a nossa sacristia. Os aparatos, das celebrações ficavam guardados aqui. A gente tinha um guarda-roupa, tinha mesinhas, ficava tudo aqui. Mas aí houve uma ampliação do espaço da igreja e agora a gente só tem essas pouquinhas coisas onde a gente acaba nos momentos antecedentes das celebrações e as missas, a gente termina os preparativos finais aqui nesse local. Ficam encantadas com o nosso sacrário. É de uma árvore, tá? De urubu. Ele não foi derrubado propositalmente. Os moradores da nossa comunidade, meu pai inclusive, o retiraram da mata aqui da nossa comunidade mesmo. Ele já estava caído por uma ação da própria natureza e transformaram nessa bela obra de arte. A nossa igreja, a primeira capela, ela foi construída em 1939. Na verdade, ela não foi construída, ela foi inaugurada 11 de fevereiro de 1939. Então, naquela época, o movimento, era muito grande, as pessoas, a fé era uma coisa muito bonita. As pessoas vinham de longe, moravam longe, para poder ir até a igreja antiga. Hoje a gente chama de igreja antiga, né? Com o passar do tempo, como muitas famílias acabaram se mudando, muitas famílias na verdade moravam próximo à antiga igreja. E aí elas foram se mudando, muitas pessoas falecendo, o processo normal da vida, E aí a igreja foi acabando, que ficando sozinha, isolada num canto, porque a gente já tinha o campo de futebol aqui nessa região central hoje, tínhamos a escola, e tínhamos também a venda, Hoje a gente conhece como bar, mas antigamente era a venda. Então acabou-se que a igreja ficou um pouco sozinha, Mas tentou-se a princípio, acho que em 1960, fazer o processo de transição para essa região aqui, onde hoje a gente se encontra. Mas não obteve-se muito êxito, as pessoas ficaram meio que receosas de sair de lá. E aí continuou um pouco mais lá o processo, a igreja lá. E aí depois, com o passar do tempo, ela foi reformada, deram uma pequena reforma nela, só que aí realmente ficou inviável continuar com ela lá naquele canto, porque aí ela estava realmente sozinha, não tinha, as pessoas tinham que sair daqui, se deslocar até lá, porque não tinha ninguém, nem morava perto, ninguém mais. Então, aí as pessoas, a comunidade achou então por bem trazer aqui para essa região central. E aí foram pedir ao seu Humberto Maitão, dono das terras aqui na época, e ele doou de bom grado, e até permitiu que fosse escolhido, que a gente escolhesse, que a comunidade escolhesse o local onde seria a igreja. E aí foi escolhido exatamente esse altinho aqui, desse morro, e aqui foi iniciada a obra em 1970 e concluída em 1972. E aqui estamos até hoje.
Essa é a primeira imagem da nossa igreja, a imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Ela caminha com a gente há 81 anos. Logo assim, no início da primeira capela, foi encomendado a uma casa vendedora a imagem de Nossa Senhora dos Milagres. Mas por um erro, acabou vindo para cá a imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Mas nem por isso ela deixa de interceder pela gente. Então ela caminha conosco há 81 anos, sempre trazendo fé e devoção ao nosso povo. Essa madeira, ela estava caída, uma árvore caída em meio à mata. Então ela foi reaproveitada, né, e aí foram feitos pelos moradores aqui mesmo da comunidade. Aqui passava a estrada, né? Ali tinha uma casa do João Marchetti. A gente falava João Marchetti, mas era João Marchetti. E pra frente tinha uma venda que vendia bebida, vendia coisa de comer da época, essas coisas, né? E a igreja era aqui, nesse altinho, né? E ali a água mineral era lá de lá ali. De lá daqueles dois tambores ali que era a nascente mesmo, você vai ver depois lá. Isso aqui não existia nada aqui, né? Aí o pessoal vinha e aqui fazia festa, aqui tinha umas figueiras, umas castanheiras ali, ó, do lado daquela pedra aqui. Eu lembro disso tudo. Por causa dessa fonte de água mineral que foi construída a igreja, né? Eles consideraram um milagre, né, achar uma água mineral, que era uma água de muito propriedades, né? Aí, hoje em dia está tudo mudado, né? Reformaram, fizeram do jeito que manda a lei hoje em dia, né? Mas era diferente, tudo diferente. Eu lembro que era tudo diferente. Era assim. A gente vinha brincar no galpão que tinha uns milhões de garrafas, acho que era garrafinha naquela época, de vidro. Aqui era um coreto. Então a igreja vivia naquela época de doação, coisas assim, né? O pessoal dava um frango, outro dava uma fruta, outro fazia um bolo, outro fazia um pudim, nos dias de missa ou reza, aí subia um em cima do coreto, aquele cabinezinho, e gritava, e vivia dessas doações, esse dinheiro que arrecadava sobre isso, né? Aí a igreja era aqui, né? Era logo ali, né? Porque o povo não tinha as tecnologias, não tinha né, as coisas que tem hoje em dia de diversão. Então a diversão que tinha era vir na igreja e de tarde ir no campo jogar bola, aquela coisa. Dava muita gente por causa disso. Tinha muita gente, mais gente do que hoje naquela época, na nossa comunidade. Porque muitos migraram para a cidade por causa de uma vida melhor, de emprego, essas coisas. Volta. E a igreja era aí, a igrejinha. A base está aí até hoje ainda. Era geralmente mais ou menos igual aquela época antiga mesmo, você pode ver que a escada redonda, né? Se você for nessa igreja do Lambari, lá no São Geraldo, né? Sempre tem essas características, né, das igrejas antigas. Hoje em dia estão fazendo umas igrejas que em muito lugar passa a ver que é uma igreja por causa da cruz, uma igreja católica. Porque elas não tem muito característica de igreja, com aquela torre, aquela coisa não, né? Na nossa região aqui é assim, o Concílio Vaticano chegou a celebrar, né? No finzinho então, da igreja que ele celebrava de costas, né, para o povo. Aí no finzinho já celebrou de pé. O padre Gesso era o padre que vinha aqui servir a comunidade. Jim, que entendia, dizem, né, os mais antigos, que entendia da língua latina, as coisas assim, latim lá, e respondia o padre, as coisas da missa, né, porque o resto ficava rezando o terço ou então olhando, né? Tinha fé, mas não compreendia, né? E alguns mais antigos falam ainda até hoje algumas palavras que
que o padre falava, coisas assim, né? Mas é uma coisa que era da época. Não... Aqui a gente sempre está em movimento, né, junto com a comunidade. A gente já celebrou, participou de vários casamentos. Hoje as pessoas têm um pouco de... parece que querem muita pompa, né? Mas aqui na nossa igreja, mesmo pequenininha, já houveram muitos casamentos, batizados. Já tivemos a oportunidade de ter uma celebração do Crisma, né? O bispo já esteve aqui, se eu não me engano, Dom Luiz Mancila Vilela, né? Fez o Crisma aqui, sem contar nas inumeráveis coroações, primeira Eucaristia, né? Que sempre movimentou muito a nossa comunidade, essa questão da fé. E a gente também, de uns tempos para cá, começou a receber muitos eventos paroquiais. Hoje, devido, né, à pandemia, a gente está um pouco parado, mas sempre de portas abertas para quando a paróquia em si necessita de nossa ajuda. Essa aqui é a primeira ata da nossa comunidade. Ela começou a ser escrita em 1949, ou seja, 10 anos após a inauguração da nossa primeira capela. Aqui constam muitos relatos, muitas histórias bonitas. Então, quem tiver o desejo, o interesse, ela encontra-se aqui, na nossa capela. Aqui contam também muitas coisas sobre as festas acontecidas, sobre eleições de diretorias. Na época não eram os conselhos, né, como eu já disse, eram os presidentes, tesoureiros, né, zeladores e tudo mais. Doações, né, das pessoas, para ofertas e esmolas, chamavam-se na época, né? Está tudo aqui registrado. Muitas pessoas passaram por essa comunidade, deixaram suas marcas e a gente nem lembra. Às vezes a gente pensa que a pessoa, né, nossa, mas a pessoa, fulano doou isso, ciclano doou isso, né? Está tudo aqui registrado. É uma coisa assim muito emocionante da gente poder ver. Eu me emociono de modo especial porque o meu avô, Sebastião Arruda, foi um grande pilar dessa comunidade, né? Ele, assim, se eu sou o que eu sou hoje, eu agradeço a ele, né? A minha família, todos nós viemos de uma base estruturada por ele. Ele sempre foi muito devoto de Nossa Senhora e sempre não mediu esforços, na verdade, não mediu esforços para ajudar a erguer essa comunidade. Assim como tantos outros que já passaram por aqui e hoje, como eu disse, já fazem parte da morada celeste. Hoje é dia de agradecer. Se pudéssemos ter consciência do quanto nossa vida é rápida, talvez pensássemos 2 vezes antes de jogar fora as oportunidades que temos de ser e de fazer os outros felizes. Muitas flores são colhidas cedo demais, algumas mesmo ainda em botão. Há sementes que nunca brotam e há aquelas flores que vivem a vida inteira, até que, pétala por pétala, tranquilas e serenas, se entregam ao vento. Assim, aconteceu com muitos homens e mulheres que ajudaram a erguer do zero essa comunidade. Com muita seriedade, dedicação e zelo, eles nos deixaram uma estrutura religiosa que é elogiada por muitos. Nos ensinaram o quão bom é servir ao Senhor. Hoje, muitos deles já fazem parte da morada celeste e acredito fielmente que eles ajudam a interceder a Jesus por essa comunidade que tanto amaram. Por isso, para nós, ainda é tempo de fazer a diferença para o bem na nossa comunidade.
para que um dia sejamos lembrados de forma carinhosa e com gratidão pelos que virão a ser o futuro desse lugar. Mas não podemos adivinhar por quanto tempo estaremos enfeitando esse jardim aqui na terra. Então, não deixemos para amanhã o bem que podemos fazer hoje. Esse foi um breve relato, da nossa amada Tijuca. Há muitos fatos que aqui não foram mencionados e cabe a nós, a cada um de nós, o interesse em pesquisar, em conversar principalmente com os mais velhos, e dar valor também, a cada história por eles contadas, porque afinal de contas, toda pessoa de idade que morre, a gente não está enterrando apenas um corpo, a gente está enterrando uma história. Então, cabe a nós, da comunidade Nossa Senhora dos Milagres, de toda a paróquia do Santíssimo Sacramento da Eucaristia, não deixarmos essa história acabar. Vamos dar valor, vamos mostrar à nossa juventude, ensinar, na verdade, a nossa juventude a valorizar a história das nossas comunidades, porque todos nós estamos de passagem por esse mundo e vamos deixar um exemplo bonito, vamos deixar o gosto bom que é servir a Deus. Vamos mostrar aos nossos jovens, às nossas crianças, que uma comunidade feliz, uma comunidade alegre, uma comunidade bem estruturada não se faz com dinheiro, se faz com história, com pessoas, com gente. Então esse é o meu recado para vocês hoje. Agradeço de coração a visita de vocês. Nossas celebrações acontecem todos os domingos às 7 horas da manhã. Nós temos também missas uma vez ao mês, temos as adorações ao Santíssimo toda a primeira sexta-feira do mês, e temos muitos outros eventos que devagar, se Deus quiser, com essa pandemia se dissipando, se acalmando, vão retornar. Muito obrigada. Vai. Fala isso de novo, quero coreto aqui. Aqui era um coreto. Então a igreja vivia naquela época de doação, coisas assim.